Olá, boa noite. Vou estar apresentando então o trabalho 3 TCP Web. Então vamos lá, deixa eu só fechar isso aqui. Como é que tá? Deixa eu mostrar primeiro funcionando. Eu vou iniciar o meu servidor. Então ele está na pasta TCP Web Server. Então eu iniciei meu servidor, ele está escutando no localhost 1234 e eu estou aqui com o browser aberto, Chromium, localhost 1234, dando enter, então ele retornou o HTML que eu coloquei ali da home. Deixa eu só mostrar aqui a pasta de requests. Então ele fez uma requisição do tipo GET para o localhost com nenhum caminho específico, né? Apenas a barra, né? O response headers ele está retornando então que é um HTML, text barra HTML, né? E aqui na response é o HTML em si. Então eu tenho algumas outras páginas. Deixa eu botar aqui barra 1. Ok, não é barra 1, é barra. Ah, tá, desculpa, é barra 1, mas é 1 barra HTML, né? Então, deixa eu voltar lá. Barra 1.html. Enter. Então, aqui, a página 1. Deixa eu botar agora outra. A página 2.html. Também tá aqui a página 2. Se eu não botar nada, automaticamente ele vai para a página index. Então, se eu vir aqui e botar index.html, ele vai estar renderizando exatamente a mesma tela. E, por último, também tem a imagem. Então vai ser small.jpg, que ele vai estar renderizando essa imagem do cachorrinho. E se colocar qualquer tipo de caminho inválido, então inválido, ele vai estar me retornando erro 404. Então se a gente olhar aqui na requisição, foi retornado o status code 404. Se olhar o response headers, normal, text HTML. Daí se olhar lá o response headers da foto, né, ele vai estar diferente. Ele vai estar como imagem barra JPEG, porque o browser, para identificar que uma imagem tem que ser mandado diferente, né? Tá, então vimos que está funcionando, né? Como é que foi desenvolvido? Esse aqui é bem mais tranquilo que os demais trabalhos. Eu separei basicamente, tem um arquivo server que faz tudo, e tem um arquivo file service que tem algumas funções auxiliares, e por último tem uma pasta public que é onde estaria hospedado estaticamente todas as páginas HTML, imagens e qualquer tipo de conteúdo, né, que será apresentado. Então a gente tem 1.html, daí está aqui o HTML, small que é a imagem, o próprio index, o 2. Se eu quisesse eu poderia estar adicionando qualquer tipo de arquivo aqui, ó. Posso até botar aqui 3.html, copiar aqui o arquivo 2, jogar aqui, mudar a página 3, colocar uma outra cor. Tá, não consegui mudar ali, vamos mudar assim então. D e A. É outra cor, não sei que cor que isso vai ser. E agora eu posso vir aqui, barra 3. É 3.html. 3.html. Então, eu cliquei, eu escrevi lá a página 4, mas enfim, só demonstrando que essa pastinha public está funcionando, né? Aí eu botei 4 aqui. Tá. Como é que funciona? Eu criei 3 classes. Tem uma classe que ela é responsável por tratar a resposta HTTP e a outra request. Então, inicialmente, o browser vai estar fazendo uma requisição para o meu servidor. Eu vou estar lendo essa requisição a partir dessa classe. O que ela recebe? Ela recebe justamente a requisição. Essa requisição que o próprio socket lê, né? Então ela vai estar em binário. E daí ele chama um método chamado parse. O que esse método vai fazer? Ele vai dar um split no cabeçalho HTTP, que ele começa lá. Aqui eu até que não cheguei a fazer o console, mas ele fala qual que é o método, o espaço, qual que é a rota, espaço, todo o payload. Então ele divide, ele pega o método, pega o caminho e ele dá um decode, né, porque eles vêm em binário. E por último ele também pega o tipo, porque ele, pelo próprio caminho já dá pra saber, né, se é ponto .jpg ou se é ponto
aqui no, cadê um ponto HTML? Ponto HTML, já dá para saber qual que é o tipo para eu saber como que eu vou ler o arquivo depois. Então são esses arquivos que eu capturo a partir da requisição e depois na hora de encaminhar eu instancio essa classe HTTP Response que tem os métodos status, content e content type. São as três variáveis, né, que eu estou lidando. Status vai ser status 200, status 300 redirecionamento, status 400 bad request, 500 internal error. Então tem os status aqui. O conteúdo que vai ser se a imagem se for em binário, né, ou então o próprio HTML. E o content type se vai ser o HTML ou o JPEG. Aí ele tem um método que é quando passa para string, ele transforma todo o body no cabeçalho HTTP, conforme lá o protocolo define, né? Então é HTTP, depois a versão, espaço, qual que é o status, depois aqui são os headers, né? Então o único header que eu estou citando é o content type, que foi definido ali no construtor, e depois o conteúdo. E método para transformar tudo em binário, né? Porque no final das contas, quando a gente envia para o cliente, a gente manda em binário. Ok. E daí o servidor em si, ele vai funcionar exatamente igual estava funcionando o meu código antigo, né, do servidor TCP apenas, sem ser web. Mas qual que é a ideia? A ideia é que ele vai dar um listen, vai configurar toda a parte do socket e, eventualmente, logo em seguida ele chama o loop. O loop ele vai ficar escutando por novas requisições. Então, ele vai escutar novas requisições e a cada novo contato, né, para ser estabelecido, ele cria uma thread. E essa thread, então ele é definido aqui nessa função de callback, né? Essa thread, ela vai estar recebendo a requisição do que o browser está realizando. Nesse caso aqui não foi feito nenhum tipo de protocolo bit alternante ou go backend porque é muito curta nessa requisição get. É um cabeçalho simples, não tem um payload grande, a gente não está trabalhando com um post, com um body imenso, então não foi necessário. Aí a gente tira os dados, qual que é o método, qual que é o path, qual que é o type, né? Como eu falei, instanciando aquela classe HTTP request auxiliar. E daqui, se o método for get, eu sigo. Caso contrário, eu já mando um erro 405, que é método not allowed. Se for get, daí ele verifica. Se o caminho for barra, ele já altera para o index HTML, né? Porque o barra é sinônimo do meu index. Ele escreve qual que é o caminho completo. Daí ele verifica se esse arquivo não existe no meu servidor, aqui nessa pastinha de publics, eu vou jogar o erro 404 not found. Caso existir, ele vai verificar o tipo. Se for JPEG, ele vai preparar para enviar uma imagem. Caso contrário, ele prepara para enviar um arquivo, o arquivo HTML. Se for arquivo HTML, ele vai montar lá a minha classe do HTTP Response com o status 200. O conteúdo vai ser o arquivo HTML, que ele lê aqui nessa função, que é aquela função auxiliar. E passa o content type como text HTML e manda, e logo em seguida já fecha a conexão. Caso for JPEG, é a mesma coisa. A única diferença é que a função que eu vou estar mandando, o arquivo, né, ele tem que ser em binário. Então o HTML ele lê a imagem normal, ele lê o conteúdo do arquivo normalmente, e quando é uma imagem eu tenho que ler ele no modo binário, porque daí eu vou mandar lá no meu cabeçalho em binário. Certo, então de implementação é isso. Daí talvez, acho que o último teste mostrando é que dá para conectar dois clientes. Então eu tenho um browser aqui, eu posso até fechar isso aqui, e um outro browser aqui. Dá um F5, eu consigo, então as duas páginas estão funcionando simultaneamente. Deixa eu botar o index, por exemplo, tudo certo. Botar aqui o 2. Então, ficou meio que a mesma cor. 2, a imagem. Maravilha, então com dois clientes ele funciona por causa da parte das threads, né, que foi implementado. Então, desse trabalho é isso.